Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e como bastante gente pediu, eu vim aqui falar sobre alguns problemas que eu vi nos contos do concurso que eu fiz recentemente aqui no canal. Primeiro de tudo, eu acho importante pontuar que não são erros. Teve gente que não foi selecionada para os finalistas do concurso e veio pedir feedback falando, me diz onde é que eu errei. E você não errou. O fato de você não ter sido selecionado num concurso literário não quer dizer que você errou. E essa palavra nem é boa, na minha opinião, para falar sobre literatura. Eu tenho um vídeo inteiro explicando por que eu não gosto de falar em certo e errado quando a gente fala sobre arte em geral. Mas ao mesmo tempo é preciso ter um critério para avaliar textos. Quando você lê um livro, você vai achar ele bom ou ruim baseado tanto em critérios subjetivos, tipo, eu odeio gatos e esse livro fala sobre gatos, então eu odeio esse livro, quanto em critérios objetivos, do tipo, esse personagem tem uma fala que não se encaixa com a personalidade dele, ou o autor usa muitas frases ambíguas, tem muitos erros gramaticais, etc. E por eu estar julgando contos num concurso, obviamente que eu tenho que me ater à parte objetiva. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo também. Eu vou falar de critérios objetivos, eu vou pegar os problemas que mais se repetiram nos contos e falar objetivamente por que eles são problemáticos. Então, o primeiro problema é mudar o tempo verbal da narração sem motivo. Então, você está escrevendo no presente, você está usando verbos no presente, fulano faz, fulano diz, de repente você bota um fulano disse, fulano fez, sem que isso tenha uma lógica dentro da história, dentro da narrativa. Se você intencionalmente quer mudar o tempo da narração no meio do seu conto, no meio do seu livro, você pode fazer isso, só que você tem que ter uma lógica por trás disso. E você tem que, de algum jeito, mostrar essa lógica para o leitor. Seja implicitamente ou seja explicitamente. E assim o leitor vai saber que é intencional, que tem uma lógica ali na história, que essa mudança serve para contar a história. E que você, autor, usou isso em busca de um efeito específico. Agora, se você é o tipo de escritor que não revisa os seus textos, que não lê o que você escreveu e acaba cometendo essa falha sem querer, aí é que tá o problema. Você faz uma coisa sem querer e fica sem lógica, sabe? O leitor vai ver aquilo e a imersão que ele estava tendo vai por água abaixo, porque simplesmente não faz sentido essa mudança. Então cuida do seu texto, revisa seu texto, faz o seu texto ficar a melhor versão possível antes de submeter para um concurso literário. O segundo problema eu chamei de mas antes preciso me apresentar. A apresentação de personagem é uma coisa que muita gente tem dificuldade em fazer. E como quase tudo na escrita não tem uma regra para isso, não tem um como fazer, mas existe um jeito fácil, vamos dizer assim. E esse jeito fácil é você chegar, botar o seu personagem para dizer eu me chamo fulano, tenho tantos anos, acabei de me mudar por vontade dos meus pais, mas estou solitário nessa cidade nova. Ou seja, você joga todo o contexto de uma vez de um jeito que não é interessante. Além disso, por ser um recurso fácil, muitos escritores iniciantes fazem isso. E quando a gente lê vários textos, foi o meu caso, li vários contos de autores principalmente iniciantes e eu vi isso várias vezes, fica mais do mesmo, sabe? Não é uma coisa inovadora, é uma coisa que todo mundo já viu. Tanto é que uns 2 ou 3 contos literalmente usaram a frase mas antes preciso me apresentar. E isso não chama atenção. O que chama a atenção é a apresentação de um personagem feita de um jeito mais interessante. Seja de um jeito misterioso, às vezes um jeito inusitado, às vezes dentro de um grande conflito, um grande dilema. Na maioria das vezes vale você prestar atenção naquela máxima, mostre, não conte. Eu tenho um vídeo aqui no card explicando o que é isso. Basicamente, não me conte quem é o seu personagem, me mostre quem é o seu personagem. Mostre como ele é, mostre como ele pensa, como ele age, como ele se comporta diante de alguma situação. É assim que a gente conhece realmente alguém, não é lendo uma ficha que vai listar as características daquela pessoa. Se você na vida real pegar uma ficha de alguém dizendo nome fulano, idade tal, acabou de se mudar, está solitário, você não vai conhecer a pessoa. Você não pode dizer que conheceu uma pessoa lendo isso. Você pode dizer que conheceu uma pessoa, o quê? Vendo como essa pessoa age sob pressão, vendo o jeito como ela fala de algum determinado assunto. Isso vale pra vida real e pra literatura. Você quer que o leitor conheça o personagem porque o leitor precisa ter uma empatia pelo personagem, precisa conseguir se colocar na pele do personagem pra poder vivenciar aquela história com emoção. Senão você não tem emoção. E aí você não tem uma história que realmente vai cativar as pessoas.
pessoas. O terceiro problema são os personagens sem motivação. Apareceu em alguns contos personagens que eles não tinham motivo para agir do jeito que eles agiam. Às vezes eles tinham motivo para agir do jeito contrário. Então, alguns trechos como: fulano sabia que não deveria fazer tal coisa, mas fez. E eu, como leitora, fiquei assim, mas por que ele fez? Se ele sabe que aquilo é errado, se ele sabe que ele não vai receber nenhuma recompensa, não vai receber nenhum benefício fazendo aquilo, e se ele não tem nada a perder se ele não fizer aquilo, então por que ele fez? Fica inverossímil quando o personagem ele faz alguma ação, principalmente alguma ação grandiosa ou perigosa, sem ter um motivo para isso. A verossimilhança tem muito a ver com a probabilidade de algo acontecer de acordo com o contexto daquela narrativa. Uma narrativa é uma sequência de acontecimentos. E para que o leitor se envolva naquela narrativa, para que o leitor se convença com aquilo que ele está lendo, é necessário que o acontecimento próximo ele tenha uma ligação com os acontecimentos anteriores, uma ligação lógica. Então, é preciso que o acontecimento seja provável nesse sentido de ter uma justificativa no enredo. É claro que podem existir textos inverossímeis, mas aí você tem que deixar claro que essa é a sua proposta. Então, por exemplo, se você pegar um texto surrealista de escrita automática do André Breton, você não consegue encaixar ali o princípio de verossimilhança, porque a proposta não é essa, não tem a ver com isso, é outra coisa. Mas ele deixa claro que é outra coisa. Tá claro para quem lê aquilo que não é para ter lógica. Agora, se a sua proposta é para ter lógica, se a sua proposta é uma proposta mais tradicional, então como é que você vai botar o seu personagem para agir sem motivação? Então vamos ficar atento aí na motivação do personagem. Eu tenho um vídeo que eu vou botar aqui nos cards que pode te ajudar a pensar sobre isso. Quarto problema são os diálogos inverossímeis. Essa questão da verossimilhança, ela pesa muito nos diálogos também. Então tiveram contos que eu li e tinham diálogos lá que não me convenceram, sabe? Parecia uma coisa irreal. Por exemplo, um personagem chegar pro outro e falar: fulano, eu sei que você tá triste pelo que aconteceu ontem, que aconteceu tal e tal coisa, né? Mas lembra que o ciclano lá falou que ia resolver de tal e tal maneira? Então, não fica triste não. Isso é o que a gente chama de diálogo expositivo, que é quando a fala do personagem não faz sentido ela tá ali, de acordo com o contexto da história, da cena, não faz sentido, só que ela tá ali para passar informações pro leitor, e unicamente por isso. É claro que o diálogo ele serve para passar informações, tanto sobre características dos personagens, quanto sobre enredo, background da história, mas isso só vai funcionar se for verossímil que o personagem X diga tal coisa para o personagem Y naquele contexto. Se você quer colocar informações através de um diálogo e você vê que aquilo não é verossímil, então você tem que arrumar outro jeito de passar aquelas informações. Seja colocando num diálogo posterior, seja diluindo aquilo em narração mesmo, ou deixando aquilo implícito de alguma forma, aí vai da sua criatividade. A gente tem que lembrar que escrever é buscar soluções. Se você só busca soluções fáceis, como é o caso de um diálogo expositivo, de um diálogo inverossímil, então você provavelmente vai ter um resultado, um texto que não emociona, que não envolve o leitor, que não é interessante de se ler. Ainda sobre diálogos inverossímeis, outra coisa que eu vi em alguns contos foram personagens que falavam todos da mesma forma. Então, personagem adulto, personagem criança, personagem que teve uma educação formal, personagem que não teve uma educação formal, personagens com diferentes contextos, estilo de vida, diferentes valores, falavam todos da mesma forma. Todas as falas com o mesmo vocabulário, com o mesmo padrão. Só que vamos pensar na vida real. Na vida real, as pessoas que vêm de contextos diferentes, que têm valores diferentes, que têm vivências diferentes, elas não falam da mesma forma. A linguagem, ela é construída de acordo também, não é uma coisa só biológica, é de acordo também com o nosso meio social. E isso é desde que a gente nasce, então é praticamente impossível que pessoas diferentes falem do mesmo jeito. A gente tem uma personalidade que é única, cada pessoa tem. E a linguagem reflete isso. Então, se é assim na vida real, na literatura, é provável que também seja assim.
Então, quando não é assim, fica uma coisa estranha, fica uma coisa inverossímil. Então, na hora de escrever diálogos, a gente tem que pensar primeiro no contexto daquele diálogo em relação ao enredo e no contexto de cada personagem influenciando o jeito como esse personagem fala. O quinto problema são erros gramaticais. E, assim, é meio óbvio que esse ia entrar na lista porque é muito difícil mesmo a gente ver textos que não tenham erro de português. Se até em texto que vem de editora a gente às vezes encontra erro de português, imagina um texto de um autor, muitas vezes autores iniciantes, né, que mandaram pro concurso, que só eles mesmos leram aquilo, ou então às vezes nem releram, só escreveram e mandaram. Então teve muito conto com erro gramatical. Claro, tiveram contos com poucos erros, teve conto com nenhum erro, mas pra você ter noção de como é difícil fugir de erros gramaticais, até entre os finalistas, a maioria teve pelo menos um errinho gramatical. Mas aí coisas leves, né? Por exemplo, usar lhe quando deveria usar o ou a, ou uma crase onde não devia, mas é uma coisinha ou outra. E tipo assim, quando é uma coisinha ou outra, quando são erros pequenos, ninguém vai contar muito isso. E quando eu digo ninguém vai contar muito, eu não tô falando só de mim. Eu tô falando, se você mandar o seu texto para uma editora, se você mandar para outros concursos literários, se você mandar para agentes literários, até mesmo a banca da redação do Enem, ela deixa passar erros pequenos de gramática. O problema mesmo é quando você comete erros gramaticais graves e com muita frequência. E aí teve conto que em cada parágrafo tinham 2, 3 erros de português, 4 erros de português em cada parágrafo, sabe? Erros muito frequentes. Em alguns desses contos, fica muito óbvio, assim, que a pessoa não leu o que ela escreveu, a pessoa não revisou aquilo. E isso é muito arriscado, sabe? Porque quase sempre, quando você escreve uma coisa pela primeira vez, você vai cometer erros. Eu cometo erros quando eu escrevo um texto pela primeira vez, né? O primeiro rascunho. É por isso que a gente chama a primeira versão de um texto de rascunho, porque você tem que mudar aquilo, você tem que olhar, ler de novo o que você escreveu e identificar quais foram esses erros, porque é muito difícil não ter erros. E às vezes dá pena você chegar e ver um conto em que, sabe, a história tem um potencial, só que o texto não tá bom. E o texto ele precisa tá bom, porque o texto, nessa mídia chamada literatura, é como o leitor vai entrar em contato com a sua história. Então, jurado de concurso, editor, agente literário, banca do Enem, ninguém vai deixar passar erros graves e frequentes de gramática. E finalmente, o sexto problema foi a prolixidade. Um texto prolixo é aquele que vai repetir várias vezes a mesma informação. E isso é um problema quando o autor não tem intenção de ser prolixo, mas acaba sendo. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo em textos de autores iniciantes. Eu vou dar um exemplo a partir de um dos contos que o autor me pediu um feedback. Então ele é um conto que, numa parte dele, a gente tem uma referência ao mito do Ícaro, né, das asas de cera. Então ele diz algo como: um homem foi preso com seu pai, ambos eram espertos e inteligentes, principalmente o pai, que era um grande engenheiro. Buscando a liberdade, o pai usou a sua inteligência e a sua sagacidade para criar asas, e então eles voaram para a sonhada liberdade. Se você reparar, as informações de que eles eram inteligentes e de que eles queriam liberdade estão se repetindo. Inclusive, o autor usou palavras sinônimas para poder falar disso. Então, por exemplo, inteligência e sagacidade, ou esperto e inteligente, são palavras sinônimas, sabe? E é desnecessário você ter essa repetição de informações, porque quando falou pela primeira vez já ficou claro. Ele acaba usando palavras demais para dizer uma coisa que poderia ser dita em menos palavras. Existem casos em que o texto prolixo ele tem uma justificativa clara de acordo com a história que está sendo contada, de acordo com a lógica daquela história, sabe? Tem uma lógica para aquilo estar daquela forma. É o caso, por exemplo, de Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, um livro que eu li recentemente, em que o personagem ele tem certas características e o enredo tem certas características que justificam
o fato do texto ser prolixo. É uma prolixidade que tá lá de propósito, com intenção. O problema são os casos em que não tem intenção, em que a prolixidade só tá lá porque faltou mesmo o autor enxugar o texto, né, fazer a revisão. E isso foi o que eu vi em muitos contos do concurso, um texto que precisava ser enxugado. Além da prolixidade, muitos textos também tinham um excesso de informações inúteis, vamos dizer assim. É um outro tipo de excesso, você não tá simplesmente dizendo várias vezes a mesma coisa. Você tá dizendo coisas que não precisam ser ditas, que estão lá desnecessariamente, que não estão levando a história pra frente, que não estão desenvolvendo o personagem, não estão mostrando característica de nada. Às vezes é, sei lá, uma descrição do ambiente em que o personagem entrou, mas aquilo não faz diferença tá na história ou não. Sabe, aquilo não tá ajudando a contar a história. E acaba, então, sobrando. Fica informação sobrando que poderia ser enxugada, poderia ser cortada. Então, uma coisa que pode ajudar, caso você não consiga, às vezes, perceber que você está fazendo um texto com excesso de informação, pode ajudar você ler textos que são enxutos. Ana Paula Maia é um exemplo de autora que faz um texto bem enxuto, que se você ler aqui, você pode tentar entender como que ela faz isso. O Antônio Cherchenesky também, ele tem esse livro aqui que é o único que eu li dele, mas provavelmente os outros livros dele seguem a mesma tendência de ser um texto econômico. Arthur Conan Doyle também, né, o autor do Sherlock Holmes. Outro muito bom também é O Colonizador, da G.G. Diniz, porque ele é um livro de ficção científica, então assim, é um universo novo, ou seja, muita informação para passar, e ela consegue fazer isso de um jeito muito econômico, com um texto muito enxuto, sem excessos. Lembrando que, como sempre, os livros que eu indico aqui, eu deixo os links aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser conhecer melhor. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, então o YouTube vai recomendar os vídeos do canal para mais pessoas, e isso ajuda bastante. Então, se você puder contribuir, é só deixar seu like. Comenta aqui também o que você achou do vídeo, o que você achou das coisas que eu falei, se você participou, se você não participou do concurso, e até a próxima!